Como vocês perceberam, semana passada eu não postei nada. Eu acabei tirando a semana pra me cuidar, porque eu também fiquei doente, nada grave, mas é um processo que, tipo, é chato, você não tem muita vontade de fazer nada, né? Estar doente é ruim, né? Ninguém gosta, por mais que seja um resfriado, uma gripe, é sempre um mal-estar, é a garganta, o nariz. Mas enfim, ficar doente a gente nunca tá 100%, né? E eu também percebi que eu precisava desse descanso. Eu sempre penso na minha mente, né? Uma frase que eu levo pra minha vida. Quando você fica doente, é um momento que a vida te dá uma pausa. Então, uma pausa para você se cuidar, é uma pausa que, o movimento tá frenético, né? A gente tá fazendo muita coisa e a gente não parou para cuidar da gente. E eu sempre olho para a doença desse tipo, né? Nesse tipo, né? Olho para qualquer gripe, resfriado, como um momento de pausa. O que eu deixei de fazer, né? E, logicamente, seria um mundo ideal se a gente só ficasse treinando, fazendo Qigong, comendo tudo certinho, se protegendo do frio, né? Ainda mais que agora, aqui no Brasil, chegou o inverno, tá chuva, tá frio. Então, tá um tempo muito propício para você pegar um resfriado ou alguma coisa, né? E daí eu fiquei pensando, poxa, a gente tem uma vida a seguir. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer nossas coisas, nossas atividades. E, logicamente, as coisas acabam acontecendo, né? Você acaba priorizando algumas coisas. Não, vou fazer um pouquinho mais aqui que dá. E deixa de lado alguns cuidados que talvez a gente possa ter tido. E foi meio que aconteceu isso comigo, né? A gente sai, a gente trabalha. Eu, particularmente, ando de moto. Então, eu tendo a pegar mais friagem. E a friagem me pegou, logicamente. Com esse frio, com essa chuva, a friagem me pegou. No começo achei que ia ser nada demais, mas eu vi que o meu corpo pediu um descanso, sabe? E é engraçado, né? Tipo, a gente fala assim, poxa, mas podia ter evitado, podia ter me protegido, podia ter aumentado o meu Qigong, né? Porque eu gosto tanto de fazer Qigong e eu acho que Qigong é uma maneira de eu aumentar minha imunidade, de eu me preservar, né? E daí a gente percebe que a gente não é um super-humano, né? Que não dá pra gente evitar de ficar doente, pegar um resfriado, alguma coisa assim. E pensando por esse lado, eu falei assim, poxa, tudo bem. O Kung Fu, o Qigong não dessa vez não impediu que isso acontecesse comigo, mas o que eu posso fazer para me cuidar, né? Porque eu acho que a gente não pode também ficar só refém de médico, de remédio. Eu acho que isso também é importante num processo de tratamento, mas a gente também um lado importante, que é o que eu sempre digo para os meus pacientes de acupuntura. Não adianta só eu fazer minha parte, você também tem que fazer sua parte, você também tem que se cuidar, porque é uma via de mão dupla, né? Não é a gente ficar parado e os outros cuidando da gente, as coisas acontecendo e a gente não fazer nada, né? Então eu pensei, vou ver o que eu posso fazer para ajudar nesse processo. Bom, eu já faço Qigong, então eu vou aumentar a minha dose de Qigong aí diária. Então, também busquei diversificar, fazer exercícios próprios para essas partes respiratórias que para mim pegou um pouco. Então, captar esse Qi, eu preciso captar essa energia, seja no alimento, seja no Qigong. Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? E engraçado que eu sempre vou consultar os meus livros, né? Eu sou uma pessoa que vai muito ler. Então, eu compro muito livro também. Então, tudo que pode agregar na minha vida de alguma forma, pode ser via pensamentos, via treinos, eu sempre estou buscando, né? Nem que seja
uma frase, um parágrafo do livro, algo ali vai me trazer algum benefício, né? E engraçado que eu falei, poxa, foi um período que eu trouxe mais o Qigong na minha vida, né? Agora, essas semanas, para poder captar essa energia, circular essa energia, né? Aumentar a minha imunidade, a minha vitalidade. Melhorei na alimentação, mas também, ao mesmo tempo, eu reduzi os meus exercícios de carga mais pesada, né? Então, eu particularmente não fui treinar Kung Fu, porque acho que logo que eu comecei a sentir que eu estava começando a ficar meio resfriada, eu fui treinar. Meu treino foi péssimo. Então não adianta, né? Não adianta a gente querer forçar uma barra se o corpo está pedindo outra coisa. Então acho que é importante a gente começar a olhar o corpo nesse aspecto, sabe? De você entender o que você está precisando. Entender que naquele momento não é um momento de você treinar pesado, é um momento de você baixar mais a guarda, né? E assim, pensando, agora viajando, falando em medicina chinesa, realmente o inverno, né, nos convida a ficar mais quieto, nos convida a fazer exercícios mais suaves, porque é um período que a gente também tem que segurar um pouco esse qi, segurar um pouco essa energia, armazenar, na verdade, essa energia. Porque é um período, o inverno é esse período, é um período de armazenamento. Então a gente vai armazenar, captar essa energia e para ter energia para gastar na primavera e verão, né? Que são movimentos de expansão, enfim, o yang, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso, assim. Mas tudo bem, a gente segue treinando, eu acho que é importante Kung Fu, a gente não tem que parar. E eu pensei um pouco nisso também, né? Tipo, tô fazendo Qigong, mas também eu não quero deixar meu corpo também um pouco baqueado, tentar fazer um pouco mais de alongamento, movimentar um pouco mais o corpo, para não ficar aquele corpo muito rígido, né? E engraçado que daí nas minhas leituras aqui, consultando meus livros, né, alguns dos poucos livros que eu tenho, e eu pretendo ter mais, eu achei um livro que eu adquiri, depois eu fui ver nos históricos, assim, de quando eu comprei esse livro. Eu comprei em 2016. Eu vi esse livro e falei, poxa, que legal. Eu vi na internet, eu literalmente sou uma rata de ver livro na internet e falar assim, poxa, isso daqui alguma hora vai me fazer bem e vai servir. E eu acho que veio a calhar esse ano. Olha, depois de 10 anos, veio a calhar esse livro, que é esse daqui, ó, The Shaolin Workout, do Sifu Shi Yanmin. Não sei se alguém já viu, se alguém já, enfim, tem esse livro. E eu achei interessante, porque eu falei, poxa, bom, é um treino, né? É um livro de treino, né? Assim como a maioria dos livros de Kung Fu são, né? De treino. Então, eu fui dar uma olhada. Folhear, assim, para ver o que ele traz. É engraçado que, tipo, eu sempre tive esse livro. Eu provavelmente vi, na época, esse livro. Mas, por algum motivo, ele também ficou ali na estante. E hoje eu resgatei. Hoje não, esses dias, né? Eu resgatei esse livro. E comecei a perceber e ler o que ele tinha para falar a respeito do treino Shaolin. E foi interessante, porque basicamente eu vi ele faz um treino de aquecimento, um treino bem legal, assim, de aquecimento, que eu até falei assim, poxa, nas horas que eu for dar aula, isso daqui pode caber muito bem, né? Tipo, esse tipo de exercício. Então, são exercícios, não pensem que é todo o estilo Shaolin, não é nesse sentido. Mas é um treino de aquecimento que eu comecei a fazer. E engraçado é que ele é bem didático, assim, ele fala
dos exercícios, o porquê treinar e tal. E ele separa em capítulos, por exemplo, soltar as juntas, né? O punho, o tornozelo, depois o pescoço. É bem para quem não é iniciante no Kung Fu, né? Qualquer pessoa pode fazer esse exercício. E todo final de sessão que ele divide, ele chama de meditação, né? Então ele coloca algumas palavras e tal. E me pegou muito essa questão dele falar assim, poxa, treine seu corpo, que ao mesmo tempo você treina sua mente. Eu acho que isso é óbvio para todo mundo, para qualquer praticante Kung Fu. E ele conecta muito essa questão do relaxe sua mente, relaxe seu corpo e relaxe sua mente. E isso traz muito do que eu já venho falando também no canal e da questão do tipo, relaxe o corpo. Se a gente tensionar, tudo tensiona, a vida tensiona, né? E então ele sempre fala assim, relaxa ao máximo. Então é engraçado engraçado não, mas é interessante que ele bate muito nessa tecla do tipo, treinar para você relaxar, treinar para estar relaxado, relaxado na mente, relaxado no corpo e no espírito, né? E eu gostei muito desse livro, assim, e eu comecei a fazer os exercícios, assim, uma forma mais simples de poder não ficar muito tempo parada, né? Até para quando voltar aos treinos também não voltar tão ruim. Então foi uma forma que eu vi de, poxa, vou soltar o meu corpo todos os dias, vou deixar ele mais flexível, mais tranquilo, adicionar o Qigong para poder me fortalecer. E isso foi extremamente legal, foi uma experiência boa, assim. E eu fico pensando, poxa, coisas tão simples transformam, né? Coisas tão simples, diárias, transformam. E eu comecei a colocar isso na minha vida também, né? De, tipo, colocar esse treino diário. Eu comecei... Antes eu fazia um alongamentozinho, um Qigong, mas, assim, comecei a introduzir esse treinamento, esse aquecimento todos os dias na minha vida. É como se fosse... Eu acordei, eu vou me aquecer para começar a minha vida. E isso foi legal, achei muito interessante. É um livro que, assim, é muito simples, ele é capa grossa, né? Grossa, né? Capa dura. E não é um livro revolucionário. Eu já vou adiantar para falar assim, não, porque você falou que esse livro é revolucionário. Não, não é. Desculpa. Mas é um livro que, na sua simplicidade, traz uma mensagem tão legal, assim, sabe? Traz uma consciência de que, poxa, treino diário, e isso é Kung Fu, sabe? Então, trazer o Kung Fu, assim, pra vida, olha com pequenas coisas, né? Pequenos exercícios fazem você se sentir melhor, sabe? É mais flexível, mais disposto para a vida e juntamente com tudo, enfim, com o Qigong, acho que dá um potencial aí, mas a grande coisa é como o Kung Fu pode estar presente nessas pequenas coisas. A gente não precisa estar fazendo formas todo dia, mas esse conhecimento do Kung Fu trouxe também essa coisa de se sentir bem. Pequenos conhecimentos, um aquecimentozinho. Colocar isso na sua vida diária, o seu corpo já se transforma. Você vai aumentar também a sua capacidade de treino, né? Tipo, você vai ficar mais flexível. Poxa, fazer um aquecimento desses todos os dias, logicamente você vai ficar mais flexível, você vai alongar melhor, você vai soltar mais o seu corpo, né? Isso vai trazer uma melhora muito grande no treino. Então, eu acho que pensar o Kung Fu dessa forma, como isso muda na nossa vida,
como a gente pode encaixar o Kung Fu na nossa vida. Eu acho que é isso, assim, sabe? Essas pequenas doses, essas pequenas coisas, né? Que ajudam. E, assim, hoje eu digo que eu estou 95%. A minha voz às vezes falha, acho que deu para perceber um pouco hoje. Mas o que isso me ajudou, o que isso me ajuda na minha vida, o que o treino, o Qigong, a medicina chinesa, esses conhecimentos da medicina chinesa trazem para minha vida é outra coisa, sabe? E eu poder falar para vocês o quanto isso transforma também é muito legal, assim, sabe? Para incentivar que as pessoas também comecem a olhar para outras coisas que não só a prática do Kung Fu ali na academia, sabe? Começar a olhar para o seu corpo, ou começar a olhar para a sua rotina e começar a olhar como o Kung Fu pode transformar realmente a nossa vida, assim, sabe? Eu acho que é isso, eu viajei um pouco nisso, mas é isso. Foi meio que como que o Kung Fu me ajudou nessa parte, sabe? E me ajudou pra caramba, assim. Movimentar o meu corpo, o fato de eu saber movimentar meu corpo, o fato de eu poder utilizar as técnicas do Qigong, eu acho que isso realmente me ajudou a melhorar muito mais rápido, assim, sabe? A me sentir muito mais forte. E quem se interessou aqui pelo livro, né? Tipo, que também é rato de livraria, assim como eu sou, de pegar qualquer tipo de livro que seja, que fale de Kung Fu, que possa agregar de alguma forma. Eu vou deixar o link aqui na descrição do livro, para quem se interessar e quiser adquirir o livro. É um livro legal, eu gostei. Não esperem, nossa, a Bíblia do Kung Fu, mas eu recomendo porque te dá insights muito legais, assim. Ele tem umas discussões bem legais, ele fala de uma forma muito simples, fácil de entender, mas o contra é que é em inglês, tá? Então, quem sabe inglês vai ser melhor, mas até porque a grande maioria dos bons livros também de Kung Fu, enfim, infelizmente estão em inglês. Mas enfim, para quem tem interesse, o link está aqui na descrição. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa viagem aí que eu construí aqui. Mas para a gente começar a pensar no Kung Fu no nosso dia a dia. Não só se limitar também no Kung Fu na academia. O que a gente pode trazer de conhecimento do Kung Fu para nossa vida diária, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe o meu canal também, o meu vídeo, o meu canal, enfim, aí com quem vocês conhecem. Se você gostou também desse tipo de formato, que é muito importante eu saber, eu gosto mais de discussão, eu gosto mais de coisas históricas, eu quero ver treino, mas assim, eu já vou adiantar que eu não vou passar treino nenhum aqui, tanto que o meu intuito desse canal é mais discussão mesmo, da gente colocar isso pro nosso dia a dia. Então, acho que se vocês têm alguma sugestão, falam assim, poxa, eu queria ver mais sobre esse tema, eu acho legal esse tipo de discussão, fala aqui, comenta aqui, eu acho que é importante até para eu entender o que vocês estão curtindo. Mas é isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e vejo vocês na próxima. Até mais.